Pastor Surian aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre enfermidades, né, cara? Esse ano, pra mim, eu tive várias crises, né? Eu tenho três doenças genéticas. Mas graças a Deus eu consigo ter uma qualidade de vida, né? Esse ano pra mim foi. Ó, o Vlad lá dormindo, ó. Esse ano pra mim foi muito difícil, pra minha esposa também. Ela chegou a ficar surda, né? Mas está se recuperando, graças a Deus. Era para ser uma surdez permanente, mas Deus me colocou a mão e ela voltou a ouvir do ouvido direito, que ela estava surda. Ano passado ela ficou surda dos dois ouvidos, demorou semanas também para voltar. E aí agora voltou também, né? Então, tipo, mas não tudo, né? Ela não ouve bem, mas ela tá ouvindo, porque antes não tava ouvindo nada. E o médico tinha falado que não tinha reversão, ia ficar sempre assim, né? Então, tipo, e eu tive crises do meu problema de saúde, né? Tive depressão, né? Uma crise forte de depressão, tive crises de dor, né? E aí agora eu tô com crise de tremedeira, se chama tremor essencial. Aí, tipo, ó, eu tô com a minha mão parada, ó, com a mão parada, treme bem pouquinho. Agora, se eu mexo a mão, aí treme, né? Aí treme mãos, eu não consigo mais assinar meu nome, por exemplo. E eu tenho que sempre pedir ajuda para alguém segurar meu antebraço para eu não riscar a folha toda, né? Porque fica tremendo muito. E aí eu, assim, me atrapalha bastante, tremo a boca também e tal. Mas nada disso me impede de trabalhar, né? Então, eu trabalho ali no projeto DLC. E assim, a Bíblia fala que que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aí tem gente que acha que a gente tem direito a ser saudável e não ter enfermidades. Mas se você for ver no Novo Testamento, quando Jesus estava curando, falou que Jesus levou sobre si as suas enfermidades, confirmou. Só que Jesus não curou todo mundo, não curava todo mundo, né? Ele curou algumas pessoas. Mas aí existe a promessa da restauração total de saúde e também a impossibilidade de ficar doente. Vai ser impossível a gente ficar doente na ressurreição, quando nós voltarmos para os nossos corpos, né? Se a gente morrer antes de Jesus voltar. E aí a gente vai ficar lá no céu e depois a gente volta para os nossos corpos, né? Aqui na terra mesmo, nós vamos viver eternamente por aqui mesmo. O céu vai descer, né, para cá. Bom, enfim, aí é outro assunto, né? A gente não vou ficar fugindo desse assunto, né? Eu falei, o céu vai descer para cá. Aí o pessoal que gosta de escatologia vai questionar essa minha frase. Eu poderia explicar, mas, cara, aí vai entrar em escatologia, não, deixa pra lá. Pra quem não sabe, escatologia na teologia é o estudo dos fins dos tempos, tá? Não tem nada a ver com esquete. Você sabe o que é esquete, né? Nojento pra cara. Não tem nada a ver com isso. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, é sobre o fim do mundo, né? E assim, a gente trata o fim do mundo como eternidade, porque não vai acabar o mundo de verdade, ele não vai explodir, ele vai ser transformado esse mundo, vai ser restaurado para aquilo que ele deveria ter sido, né? Daquilo que ele deveria ter sido, mas quando o homem pecou, né? O pecado original, ele mudou o mundo, estragou o mundo, né? Então, hoje nós temos problemas sérios no mundo, tanto naturais quanto em relação ao pecado, né? Então, tipo, um tsunami não foi provocado pelo ser humano, mas é por causa do pecado original que nós temos tsunamis na Terra, porque a coisa foi abalada, entendeu? Foi causado sim pro ser humano, mas no sentido do pecado, né? Mas tipo as enchentes lá no sul, por exemplo, que teve ano passado, que eu chorei muito porque muitos amigos foram afetados e tal. Eu morei no Rio Grande do Sul, né, durante 5 anos. E tem gente babaca e gente maravilhosa como qualquer lugar, né? Aqui em São Paulo também tem gente babaca e tem gente maravilhosa, né? Então, tipo, mas a maioria do pessoal que eu conversava, que eu andava, era tudo gente boa, gente maravilhosa. Mas tinha um ou outro sul é meu país babaca lá, né? E aí, assim, tipo, essas enchentes foi por causa do homem, né? Porque
não modernizou a contenção da água, né? Porque não foi só a chuva que fez a inundação, mas os diques, os canais, as ferramentas de segurar um volume grande de água para não ter enchente nas cidades não funcionaram. E aí a água vinha, crescia, ganhava mais intensidade ainda e ia devastando, enchendo onde é que ela passava, né? Tipo, o Lajeado ali ficou totalmente embaixo da água. Mas Lajeado tem partes altas da cidade que não foram atacadas. E aí desceu, foi para Porto Alegre, a igreja luterana que eu faço parte aí eu sou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? E tem outra igreja luterana no Brasil chamada Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. E existe a Igreja Luterana Independente, existe a Igreja Luterana Livre, que são igrejas que atendem os descendentes alemães, estão aqui há coisas de séculos já, né? Então, eu programei as lâmpadas de desligarem quando começasse a amanhecer, né? Aí elas desligam. Então, e assim, tipo, essas são as igrejas luteranas aqui no Brasil. Existe uma missão da Igreja Luterana Sínodo de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Na verdade, é a Igreja Luterana de Portugal, que tem uma missão aqui no Brasil, que é ligada a esse Sínodo de Wisconsin. O Sínodo de Wisconsin, ele saiu do Sínodo de Missouri, que é a igreja mãe da IELB, né, lá nos Estados Unidos. Então, eles são mais conservadores ainda do que o Sínodo de Missouri. E aí tem essa participação luterana no Brasil. E tem outras aí que eu não posso indicar como igrejas luteranas, porque eles têm doutrinas muito estranhas, né? Não vou citar nomes também, porque aí você vai pesquisar, fazer propaganda, vai achar e de repente você pode ser enganado por eles, né? E de repente participar deles. Então, tipo, assim, tem umas bizarrices aí, né? E até uma luterana que tem apóstolo, né? Então tem, tipo, sucessão apostólica, ou então que o que é ortodoxo de verdade, né? Usa o nome de ortodoxo e imita as igrejas ortodoxas, né? Então, tipo, assim, tem essas bizarrices, cara. Eu lembro que antes de eu ir pro seminário tinha até uma igreja luterana puritana. Nunca mais ouvi falar. Não era o nome dela assim, eu não lembro o nome dela. Era Igreja Luterana alguma coisa, mas eu entrei na página do Facebook lá e eles estavam postando coisas de puritanismo, né? E a teologia luterana é totalmente contra o puritanismo, totalmente contra, não tem nada a ver com o puritanismo. Então, tipo, não faz sentido, né? Tem um monte de igreja por aí. Então, mas voltando ao assunto, a gente vai ter a restituição da nossa saúde na ressurreição, tá? Na ressurreição. Então, assim, não quer dizer que Deus deixa de amar, né? Por causa disso. Deixa de amar a gente por causa dos problemas de saúde. Deus cuida. E às vezes Deus leva, a gente pode perder a pessoa que a gente ama e Deus levar, né? Então aí que me irrita essas promessas de curas aí nas igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Eu acho que, assim, Deus não prometeu cura aqui agora, entendeu? Se você for ver lá na Bíblia, fala, por exemplo, de Epafrodito, que quase morreu, ficou doente. Paulo tinha um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 4, ele fala que ele é cego, quase cego, né? Ele é deficiente visual. Ele era quase cego, ele conseguia escrever uma coisa ou outra, mas aí você vê, por exemplo, as cartas aos Coríntios, né? Se são 2 ou 3, eu não sei. Na Bíblia, no cânon a gente trata como 2 cartas, né? Mas existe uma teoria que eu acho que faz muito sentido, que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, são 2 cartas unidas, né? Então seriam 3 cartas de São Paulo aos Coríntios, né? Que existiram 3 cartas, só que a segunda e a terceira foram unidas numa só. E aí a gente tem só a primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios, né? Então, assim, tipo, e lá em Gálatas 4, você vê, ele fala que se vocês pudessem, vocês me dariam outros olhos. Aí você vai ver nas cartas aos Coríntios, quem escreveu foi
Tércio, ele era ajudante de Paulo, né? Timóteo também ajudou Paulo, ele não tinha dificuldade de escrever, porque ele não enxergava direito, entendeu? E ler também para ele era muito difícil, mas ele lia, entendeu? E na época não tinha óculos, não tinha nada. Então, assim, ele era deficiente visual, o apóstolo Paulo, né? Martinho Lutero provavelmente tinha esquizofrenia, porque, gente, vocês não gostam de esquizofrenia, vocês são muito enganados pela mídia. Não tem que gostar de esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença, é terrível, né? Eu sei como é que é, sei muito bem como é que é terrível ter esquizofrenia. Mas assim, esquizofrênicos não cometem crime. Eu mesmo nunca cometi crime nenhum, cara. Mesmo quando eu tava inconsciente, tinha surdo e tal. Agora tá controlada, né? Por causa dos remédios. Nunca cometi crime, né? Eu ainda ouço vozes falando bem merda, mas eu não sigo as vozes. Pra mim não é real, entendeu? Não é real. E às vezes eu me confundo, né? Tipo, ontem a gente entrou no Uber pra voltar pra casa. Daí eu pedi pro Uber parar porque eu vi minha mochila na rua, né? Eu ando com uma garrafinha de água na mochila, então tava lá a garrafinha, é a minha mochila que tava lá. Aí eu pedi pra ele parar, que ele parou, ele, a mochila tava no meu colo, entendeu? Então era uma alucinação, não tinha mochila nenhuma. Mas é só assim que eu me confundo, senão eu sei que é alucinação, se aparece um demônio, uma criatura, dragão, já vi dragão, parece ser uma mulher, um homem, sei lá, parece qualquer coisa. Tipo, tempos atrás eu vi andando na rua, aí uma moto tava vindo, e aí a moto estava sendo dirigida por um negão, assim, gente, minha família é negra, tá? Então, por isso que eu uso esse vocabulário, negão, tá? Porque eu tenho intimidade com negros, né? Minha família é negra, minha família é parte de mãe, toda negra. Então, tipo, quase toda, né, negra. Então, eu uso esses vocabulários, assim, de intimidade com os negros, porque eu tenho intimidade. Agora, se você não tem intimidade, não usa a palavra negão, tá? Então, isso pode ser racismo, tá? Ou não, se você conhece a pessoa, tem intimidade. Negão não tem um significado preconceituoso, né? Negão seria um aumentativo de negro, né? E, então, assim, dizendo, e para nós, na língua portuguesa, o aumentativo serve como um elogio, né? Nossa, você é o bom mesmo, né? Você é bonzão, você é bonzão, então seja bonzão, você faz um aumentativo para dizer que o cara que o cara é legal, entendeu? Então, quando a gente fala negão, é no sentido que as pessoas são legais, entendeu? Né? É positivo. Mas se você não tem intimidade, assim, a minha família vai assistir, meus amigos vão assistir, eu tenho intimidade com eles, eu posso falar, negão. Mas se não, cara, respeita os caras sofrem racismo pra caramba, mano. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, né? Então, tipo, por isso que eu tô usando esse vocabulário, não estranhe, né? Eu tenho amigo, né? Não é assim, eu não tenho preconceito, eu tenho até amigos e tal. Não, eu sou parente, né? Tem gente que me considera negro, tem gente que fala que eu sou negro, que eu tenho a pele morena, né? Então, tipo, eu sempre fui chamado de negão. Quando eu era criança, eu era a pele muito escura, né? A pele era muito escura quando eu era criança. Nas minhas redes sociais tem álbuns aí de fotos antigas minhas, você vai ver lá, eu tinha pele negra mesmo, né? E aí eu fui clareando com o tempo, né? E agora eu sou pardo, que dizem que não existe e tal, enfim. É, eu já me perdi, né? No que eu tava falando, eu fico mudando de assunto toda hora, né? Mas, enfim, a gente tem esse lance de dizer que. Tá, lembrei. Eu tava andando, aí veio a moto, aí tinha um negão dirigindo, só que o cara tava sem pernas, a barriga enorme e a cabeça dele era uma panela de pressão. Então, assim, esse é o tipo de alucinação que eu tenho, né? Não atrapalha em nada, né? Às vezes eu tô no culto, aí eu tô ouvindo vozes, aí eu só ignoro. Aí eu pego o Kindle, começo a ler a mensagem, porque eu não vou conseguir prestar atenção por causa das vozes. Mas eu só ignoro, entendeu? Então, tipo assim, do que a mídia mostra, esses dias mesmo, um rapaz foi assassinado por um policial, por dois policiais militares, né? Um policial homem e uma policial mulher, porque ele estava agressivo, ele falou atira, atira, ele empurrou com o policial caiu no chão. E aí a mídia, eu tava assistindo, né, a reportagem, falando toda hora que ele era esquizofrênico, esquizofrênico, mas aí ela só fez uma mençãozinha
de que ele estava sob efeito de drogas. Só que aí a mídia sempre coloca quando é branco, playboy, né? Então, tadinha, ela é vítima da esquizofrenia, né? A droga, o fato dele ter usado droga não diz nada, né? Não, cara, esquizofrenia não vai não faz a pessoa cometer crime. Isso é, quem faz é a droga. Então ele cometeu por causa da droga. Tempos atrás, um rapaz metralhou o pai. Pegou uma metralhadora lá, eles colecionavam armas. Pegou uma metralhadora e metralhou o pai dele. E aí o que a mídia falou? Aí ele fez isso por causa da esquizofrenia. E aí citou apenas uma menção de que ele estava drogado, né? Então, tipo, complicado para nós, cara. Muito preconceito, muito preconceito. Porque da Playboy cometendo crimes, aí eles dizem que é esquizofrênico, né? Que tem problemas de saúde, né? Que nem o ex-presidente que foi preso agora, ele tem problema de saúde. Quando ele tava para fazer campanha, andar de moto, fazer essas coisas, aí ele tava bem saudável, né? Aí agora ele foi preso, aí agora ele é coitadinho, é vítima, tá cheio de problema de saúde e tal. Então, tipo, cara, é assim, quando é rico, playboy, ele é vítima do crime que ele cometeu. Eles são sempre vítimas do crime que ele cometeu por causa de problemas de saúde, né? Aí ele conseguiu, o ex-presidente conseguiu até um laudo dizendo que ele tem confusão mental. Quem dera ele tivesse confusão mental quando ele zombava das pessoas que morriam, né? Imitando a pessoa morrendo. Cara, não. Ele é simplesmente servo do diabo, entendeu? Tipo, não tem nada a ver. Ele é maldoso mesmo, entendeu? Esse negócio. Agora ele é doente, né? Agora não é mais maldade, é doente. E é assim com todo playboy, cara. Todo playboy é assim, né? Faz crime, aí é doença, né? Sempre doença. Infelizmente, quando é coisa mais grave, aí eles falam que é esquizofrenia. Então, tipo, eu não posso ficar falando por aí que eu tenho, porque senão o pessoal vai ficar com medo de mim, né? E eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca. Meus surtos que eu tinha agora controlou, né? Eu tomo remédio, então não tenho mais surto, não tenho mais apagão, né? A única coisa é as alucinações, mas são sempre e vozes, né? Mas são sempre coisas absurdas, eu sei que não é real, né? Então, tipo, que nem eu tô ouvindo agora a voz falando, fala do dragão de novo. Tipo, mano, o que isso me prejudica, né? Eu simplesmente ignoro, entendeu? Eu tô ignorando e tô falando com vocês. E é assim a maioria dos esquizofrênicos. Eu sou capelão no CAPS. Eu sou capelão, é paciente do CAPS, né? Eu trato, faço terapia da esquizofrenia e eu também atendo pessoas que têm esquizofrenia, borderline e bipolaridade, como pastor, né? Então, como esquizofrênico, eu entendo o problema deles. E graças a Deus ali, quase todos já se converteram a Jesus, né? E porque por causa do trabalho pastoral lá, né, de capelão que Deus me deu essa chance de fazer. E daí o Espírito Santo tocou quando eu cheguei lá, é, pessoas fora da igreja, né? E agora estão em igreja. Eu estava em igreja ruim, achava que era demônio, né? Então se alguém, tipo, eles chegavam para mim e falavam demônio, a maioria. E aí eu falava em grego bíblico ou hebraico bíblico, né, que a gente aprende no seminário, e perguntava se a pessoa entendia. Ela falava, não entendia. Eu falei, então você não tem demônio, porque o demônio fala grego bíblico, hebraico bíblico. Os demônios, né, eles falam fluentemente, porque eles estavam lá, né? Então, tipo, quando Jesus caminhou aqui na Terra, eles estavam tudo lá, porque eles sabiam que ia perder, né? Então, tipo, tava tudo lá. Eles entendem perfeitamente grego, hebraico, bíblico, né? Então teve um exorcismo que eu tive que fazer, que a menina falava hebraico e inglês. Ela não sabia nada de inglês. Eu conheço a menina, era minha vizinha. E aí, tipo, eu sabia, não sabia nada de inglês, não sabia, era novinha a menina também, né? 19 anos. E não sabia nada de hebraico, não tinha nenhuma relação com a comunidade judaica. E ela começou a falar em hebraico e inglês, cara. Então, tipo, aí sim é demônio, né? Mas lá eu testei, né? Falei em hebraico e grego bíblico, eles não entenderam. Eu falei, cara, você não tem demônio. Você tem um problema de saúde, né? Você tem um problema de saúde. Essas coisas que você vê, essas coisas que você ouve, essas coisas que você sente, essas coisas que você cheira, que não são reais, não é demônio, não é espiritual, não é real. Você precisa tomar um remédio para controlar, né? E é assim, Jesus cuida de nós através do remédio, através da terapia, através da psiquiatria. Aí tem essa turminha fundamentalista aí, diabólica também, falando que doenças mentais não existem, e tudo mais, né? Eu conheço só o Rodrigo Mocelin, sei lá, alguma coisa assim.
que é um pastor que se diz reformado e ele prega esse tipo de coisa. Isso nasceu com um psiquiatra presbiteriano no século XX, se chamava Jay Adams. Então ele falava que não existe problema mental, tudo é consequência de pecado. Você tem que confrontar o pecado. Se a pessoa abandonar o pecado, aí ela não tem mais sintomas de alucinações, de tristeza, como depressão. Porque depressão não existe, esquizofrenia não existe, nada existe, é sempre pecado. E aí tem esse cara aí prestando esse desserviço, ensinando essa porcaria de ideia aí para as pessoas, né? E aí tem gente que tá precisando tanto de ajuda médica, né, cara? Então, assim, é porque o problema é que, assim, o espiritismo manda no meio evangélico brasileiro. Esse Mocelin, essa ideia que ele tem é espírita. E nós somos uma alma dentro de um corpo. E a Bíblia não é assim. A Bíblia fala que nós somos alma e nós somos corpo. É uma coisa só, né? Vai haver uma divisão entre espírito e corpo quando nós morrermos, né? O espírito vai para o céu. Mas aqui em vida nós somos espíritos e somos um corpo. Não é que nós temos um espírito e temos um corpo, né? Nós somos espírito e somos corpo. Nós somos as duas coisas, nós somos uma coisa só, né? Uma coisa só. Então, assim, cara, o que afeta a sua mente afeta o seu corpo. E o que afeta o seu corpo afeta a sua mente. Então, por exemplo, esquizofrenia não me atrapalha nada, mas eu tenho outra doença degenerativa, né? Eu caí no bingo genético, né? Que se chama espondilite anquilosante, né? Então, essa é considerada a doença com a pior dor do mundo, né? Então, tipo, é, essa me atrapalha bastante. Não me impede, não me incapacita. Já fiquei incapacitado por causa dela, né? Fiquei no INSS 6 anos, né? Aposentado. E aí eu voltei, melhorei, né? Então, hoje ela não me incapacita, mas ela me atrapalha, porque é uma dor insuportável, né? Então, tem que tomar remédio. Eu tomei remédio faz 1 hora atrás, agora são. Deixa eu ver, acho que são 5. São 6 horas, 6 e 4, né? Eu acordei às 3h30, que é o horário que eu tô acostumado a acordar. Entre 3h30 e 4h30, às vezes eu vou até às 5. E tomei o meu remédio e tô melhor da dor. Aí eu consigo aqui acompanhar com vocês. E assim, tipo, é, essa me atrapalha muito, muito. A esquizofrenia não. E agora tem essa nova que surgiu agora que se chama tremor essencial. Aí, ó. Se eu fico parado com ela na mesa, ela não trema, tá? Se eu tô relaxado. Agora se eu mexer ela, já vai começando a tremer. Ai, ai, mas assim, eu comecei a ter isso há poucos dias, né? E aí eu fiz um monte de exames, poucos meses. E aí eu comecei a fazer exames e aí se diagnosticou como tremor essencial, tô tratando. Melhorou, porque antes eu ficava tremendo o dia inteiro, deitado ou não e tal. Agora eu tremo só quando eu me mexo mesmo e tem que me acostumar, porque vai ser assim pro resto da vida, mas os remédios vão diminuir, essa tremedeira vai ficar bem menor, né? E assim, não é degenerativa, não é grave, não é letal, não vou morrer, não tenho risco de nada com ela, né? É só a tremedeira mesmo. Minha avó tem isso daí, então, tipo, genética, né? Minha mãe tem a espondilite e eu tenho, sei lá, uns 5 ou 6 familiares esquizofrênicos, né? Então eu acertei no bingo da genética, eu peguei os 3 problemas, né? O pessoal que tem esquizofrenia só tem esquizofrenia na minha família. O pessoal que tem. A minha mãe tem espondilite, mas ela nunca tem crise, nunca. Só teve uma vez, só uma vez na vida dela que ela teve crise. E eu tenho todos os dias, o dia inteiro. E tremor essencial, minha avó tem só tremor essencial. Minha mãe só tem espondilite. E eu fui sorteado no bingo da genética para ter os 3 problemas de uma vez, né? Então, tipo. E vocês podem ver, cara, eu sou cristão, não sou um falso cristão porque eu tenho problema de saúde, entendeu? A gente, se vocês me conhecem. Eu sou pecador, mas, tipo. Se você me acusar de falso cristão, vai ser porque você não gosta de mim, não por causa das doenças, entendeu? Então, tipo. E aí tem gente que fala, né? Que a minha doença é falta de fé. Podem falar isso pra você também, né? Que a sua doença é falta de fé. E não é falta de fé. O apóstolo Paulo era quase cego, Jesus ficava doente, né? Tanto que lá em Nazaré o pessoal falou para ele: médico, cura-te a ti mesmo, né? Ou seja, você é um cara que tem a gente viu crescendo, viu ficando doente. Jesus veio como ser humano, apesar dele não ter sido corrompido pelo pecado original, né? Jesus nunca pecou,
mas o corpo humano, ele nasceu da Virgem Maria, né, da Santíssima Virgem Maria, que era pecadora, que tinha o pecado original. Então, assim, o corpo que Jesus produziu dentro dela e nasceu, né, quando Jesus foi pro ventre dela, ele foi pro ventre de uma pecadora. Então, assim, o corpo dele era perecível, tanto que ele morreu, né? Ele morreu. Então, tipo, ele tinha doenças, né? Tinha doenças, tinha cólica, deve ter tido gripe, sei lá, ele tinha doenças. E aí o pessoal de Nazaré falava, não, você tá curando aí todo mundo e você mesmo tem doença aí e tal. Então, tipo, até Jesus teve problema de doença, né? Martinho Lutero tinha, provavelmente ele era esquizofrênico, que nem eu, né? Ele também tinha muitas alucinações e surtos, né? Tem alguns surtos registrados dele, né? E as alucinações também, que ele fala que ele via o diabo, ou que ele via o Papa na frente dele, sendo que o Papa estava milhares de quilômetros distante. Então, assim, ele alucinava. E às vezes ele tinha, o pessoal, que ele se tornava agressivo, né? Assim, verbalmente, não fisicamente, mas verbalmente ele se tornava muito agressivo. Isso indica surto psicótico, né? Então, provavelmente, Martinho Lutero era esquizofrênico também. Então, assim, tanto que eu aprendi muita coisa sobre a minha esquizofrenia com ele, né? Eu aprendi a ignorar as vozes, porque ele fala para fazer isso. Então, antes de eu começar a fazer o tratamento, antes de eu começar a fazer terapia, eu já sabia que eu tenho que ignorar minhas alucinações, que não é real, entendeu? Por causa do Martinho Lutero, lendo Martinho Lutero. Porque ele tinha o mesmo problema que eu, né? Ele tinha os mesmos sintomas que eu, né? Mas na época não se falava em esquizofrenia, então... mas eu acho que provavelmente ele tinha, assim, né? Porque os sintomas deles era muito parecido com os meus. E, e aí até me identifico muito, aprendi muito lendo Lutero sobre esquizofrenia. E boa parte do porquê a minha doença está controlada, né? Minha esquizofrenia está controlada, não me atrapalha, é por causa de Lutero. Porque eu li Lutero, como ele lidava com as alucinações dele, as fantasias dele lá, os delírios e tal, e comecei a lidar igual e realmente funciona. Deus, assim, cuidou muito bem dele, e tá cuidando muito bem de mim também, né? E usando o Lutero também, né? Então, tipo, o Lutero foi meu terapeuta. E aí hoje eu sei lidar com a esquizofrenia por causa de Lutero. Então, tipo, não tem problema. Eu sou pastor luterano, eu posso ajudar as outras pessoas. E quando vocês verem na mídia dizendo que o esquizofrênico matou alguém, não é esquizofrenia. Esquizofrenia não mata as pessoas. Pode acontecer, mas é muito, muito raro. E se acontecer, é que nem aconteceu de um rapaz que ele falou que o dentista, ele foi num escritório de dentista aleatório ali, qualquer um que ele nem tinha passado, e começou quebrou televisão, derrubou o balcão, jogou cadeira pro alto. Ele estava muito agressivo, porque ele estava dizendo que o dentista tinha colocado um chip no dente dele para gravar, para filmar e gravar o áudio de tudo que ele faz 24 horas por dia para mandar para a CIA lá nos Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos, cara. Então isso é delírio. Aí sim, o cara é esquizofrênico e fez mal, entendeu? E tem esquizofrênico que é babaca também. O cara pode matar, mas não é por causa da esquizofrenia. É porque ele é uma má pessoa, é uma pessoa ruim, entendeu? O esquizofrênico não se torna uma pessoa boa por causa disso. Ele pode, o esquizofrênico é normal, como qualquer ser humano. Então ele pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, entendeu? Então, tipo, mas cometer crimes por causa da esquizofrenia é muito raro. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar, vocês vão ver que não é verdade o que vocês veem na mídia aí. E enche vocês de preconceito, né? Eu vejo na internet pessoal falando esquizofrênico não deveria viver em sociedade. Porra, cara, tem tratamento, mano, né? Ó, tem tratamento. Como assim? Eu vou ter que ser preso, vou ter que ficar amarrado em algum lugar, sendo que a esquizofrenia não me atrapalha em nada, 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 nada. Sou pastor há 4 anos, nunca tive problema por causa da esquizofrenia. As doenças que mais me atrapalham é a tremedeira, que eu comecei agora a ter, né, mas já vai melhorar, e a espondilite anquilosante, né, que é uma doença que eu posso virar uma estátua, né, ou seja, perder os movimentos do corpo, ficar com o corpo duro, né? Tudo duro e tal. E aí eu posso perder, mas eu trato também, tem tratamento, então consigo trabalhar numa boa, entendeu? Só que eu tenho limites, né?
Então, viajar para mim é muito ruim, né? Eu gostava muito de viajar, viajei pelo Brasil inteiro e tal. E eu nunca viajei para fora, eu tinha grana para ir para fora, né? Quando eu trabalhava em escritório, eu trabalhei em empresas muito boas, né? Trabalhei na Oracle, trabalhei na Monsanto, Down, Computer Associates, Novartis, Atlassian de elevadores. Trabalhei muito com marketing e administração porque eu sou publicitário de formação, né? Nessas empresas e, cara, nunca, não delirava, meu, era tranquilo, sabe? Tipo, esquizofrenia não me atrapalhava. E a espondilite, sim, às vezes eu tinha que faltar no trabalho por causa disso, entendeu? Então, porque eu tava sentindo muita dor. E esses dias eu tive que faltar no culto porque eu tava tremendo demais, não conseguia andar, né? Mesmo tendo bengala aqui, eu não tava conseguindo andar. Mas eu tô melhorando, graças a Deus eu tô melhorando. Então, tipo, eu tô nem usando mais bengala, né? Então, graças a Deus eu tô bem. E aí eu trabalhei em empresas boas e eu ganhava muito bem, então eu viajava muito pelo Brasil. E eu não viajava para fora por causa da espondilite, né? Porque se desse crise da espondilite, ou você tem que pagar seguro viagem, né? Então seguro viagem teria que usar para poder tratar a dor, né? Controlar a dor. Eu poderia ter que ser internado. Eu já fui internado várias vezes para controlar a dor, né? Então, tipo, poderia ter que ser internado para controlar a dor e eu teria que pagar, porque não tem SUS fora do Brasil, né? Aí eu teria que pagar internação, remédio, eu teria que pagar tudo. Então, sozinho eu não vou para fora do Brasil de jeito nenhum. Eu fui para Argentina e para o Paraguai, assim, mas foi um bate e volta. Eu entrei no mesmo dia e voltei no mesmo dia, entendeu? Tipo, não tinha nem indício de crise e tal. Mas se eu ficasse um bom tempo lá no Paraguai ou na Argentina e tivesse crise da espondilite, eu tava ferrado, né? Como é que eu ia pagar as coisas, né? Então eu não viajo para fora, nunca viajei para fora, mas eu viajava pelo Brasil, cara. Aproveitei muito, assim, uns 20 e poucos anos. Tenho 42 hoje, né? Quase 43 já. E eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu viajei muito o Brasil, vários lugares do Brasil. E, cara, o Brasil é muito bom, assim, foi muito legal ter essa experiência de viagem e tal. E aí vocês veem, vive uma vida normal, como eu vivo hoje, né? Mesmo tendo esses três problemas de saúde genéticos, né? Então, eu deixo de ser um falso cristão, eu estou amaldiçoado por Deus. Então a gente fala, não, a gente tem que quebrar essa maldição hereditária. A Bíblia não fala em maldição hereditária. Vai lá, Ezequiel capítulo 18. Cada um sofre as consequências do seu próprio pecado. Então não é porque o meu avô, o que disseram para mim, porque minha mãe, assim, a minha família, pai de mãe, eles são pentecostais, eles são muito insistentes para falar de Jesus para as pessoas, né? Eu sei que eles amam Jesus, é a melhor das intenções, mas atrapalha, né? A pessoa acaba achando é inconveniente você ficar insistindo com as pessoas, né? Ser muito insistente. E aí a mamãe comentou com um pastor que meu avô era macumbeiro, né? O termo que os evangélicos usam. E o meu avô falou pra mim que ele nunca fez macumba, nunca se mexeu com isso. Ele só falava isso pra minha mãe e pro meus tios, porque assim eles paravam de ficar enchendo o saco pra ele mudar, pra ele virar crente, né? Mas ele acreditava em Deus, ele é católico, não católico não praticante, né? Mas ele acreditava em Deus e tal, não tinha nada a ver com as religiões afro, assim. Com todo respeito também, não estou comentando nada de religião afro, só estou falando que a minha mãe acreditava que ele era de religiões afro e ele não era, ele era católico, não praticante, né? Então, tipo, e aí o pastor falou, não, então os pecados dele vieram para você, Tiago, porque é por isso que você está doente, né, da espondilite, porque é maldição hereditária, e isso é antibíblico, né? Não existe maldição hereditária. O Ezequiel 18 fala que cada um leva as consequências do seu próprio pecado. E o pecado dos pais não passam para os filhos, entendeu? Então, tipo, você sofre as consequências dos seus pecados, ou é vítima dos outros. Se alguém vier te assaltar, por exemplo, o pecado é dele. E aí você acaba sofrendo por causa do pecado dele, né? Então, tipo, é assim que funciona. Não existe maldição hereditária. E aí eu tô, tô, ah, ah, isso foi quando eu era adolescente, né? Que eu tive esse aconselhamento desse pastor, que é uma péssima pessoa também, infelizmente. Não é um cara legal. Mas hoje eu tô normal, eu vivo uma vida normal, entendeu? Mas tem gente que não consegue viver uma vida normal. E quando eu tô em crise, eu não consigo viver uma vida normal, né? Se eu tivesse com crise de tremedeira, por exemplo. Eu tô tremendo, mas tá normal. Agora, se eu tivesse crise de tremedeira, eu não conseguiria nem gravar o vídeo, porque treme a boca também, a mandíbula, né? Então treme muito, eu não consigo falar direito, entendeu? Eu fico tipo gago, né? Fica muito ruim, né? Então, tipo,
Mas eu tô normal, não tô com crise. Então vocês veem, eu sou cristão, amo Jesus, né? Amo Jesus, trabalho para ele como pastor e tenho doença de saúde. Quer dizer que eu sou menos cristão? Não. Eu ando por fé e não por vista, mas não é fé para curar as enfermidades. Provavelmente eu vou morrer com elas, assim, sabe? Se Deus curar, nossa, vai ser a maior alegria da minha vida. Mas eu tenho, exceto o tremor essencial que começou agora, mas eu tenho isso desde criança, cara, e nunca Jesus curou. Então eu acho que ele não vai curar, e ele não tem obrigação nenhuma de me curar. Talvez seja o meu espinho na carne, a cruz que eu tenho que carregar, e tudo bem, né? Aí Jesus falou que se a gente carregar a cruz dele, é leve. Então ele torna os meus problemas mais leves, mais suportáveis, e eu consigo viver bem, né? Eu trabalho, projeto da LC, trabalho aqui na internet e tudo mais. Então, cristão fica doente sim, tá? Então, na Bíblia, o próprio Jesus ficou doente, Jesus morreu, né? Então, essas teologias que dizem que a gente tem direito à cura, que Jesus cura todas as enfermidades e tudo, são mentira. Jesus, no seu ministério aqui na Terra, ele não curou todo mundo, ele curou algumas pessoas só. Ele não curou as pessoas, todo mundo. Então, é mentira, tá? Mentira isso. Você tem problemas, é melhor passar esses problemas com Jesus, né? Eu tive depressão no começo do ano por causa da esquizofrenia. Eu não tenho a doença, a depressão, mas eu tenho a esquizofrenia. E a espondilite anquilosante, na verdade, eu tenho três reumatismos. Tenho fibromialgia, artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Só que como a espondilite anquilosante é a mais grave, se eu trato ela, as outras duas doenças também são tratadas. Então eu nem falo por aí de fibromialgia e artrite reumatoide, né? Mas eu tenho, estou mostrando aqui minha mão, ela é meio deformada por causa da artrite reumatoide, né? Mas assim, a pior é a espondilite anquilosante, que tem a pior dor do mundo. Então eu trato a espondilite, porque aí acabo tratando de tabela, ao mesmo tempo, a artrite reumatoide e a fibromialgia. Então, tipo, aí controla a dor, né? Total, controla a dor. Então, gente, não acreditem nisso, tá? Não importa o seu problema de saúde, não importa a sua condição, né? Deus continua te amando. E que nem diz Romanos capítulo 8, versículo 39. Nada pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Não é a doença também. Você não está doente porque é pecado. Esquece esse Rodrigo Mocerinha aí. Vai assistir coisa melhor na internet. Esquece Jay Adams. Qualquer um fala isso, que problema mental não é doença, é pecado. Não, cara. Se fosse assim, Jesus vai castigar o pecado das pessoas. Ele vai fazer isso. Jogando no inferno. Tá? A gente, aqui na Terra, a gente não foi jogado no inferno. Então, a gente Deus, a gente está salvo. Deus está junto com a gente. Então, não vai tirar a sua salvação, ó, Deus vai te amar menos porque você está doente. Infelizmente a doença é pecado original, né? O pecado original é quando Adão e Eva pecaram lá. Eles mudaram o nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, e aí a gente tem suscetibilidade, possibilidade de ficar doente. A gente tem isso, mas a gente isso não nos torna menos espirituais, entendeu? Tá? Deus ama a gente. E não tem elite no cristianismo, os melhores e piores. Não tem ninguém melhor do que eu, também não tem ninguém pior do que eu. E eu também não sou melhor do que ninguém e nem sou pior do que ninguém. Então, tipo, nós temos todos o mesmo valor diante de Deus, tá? Então fica tranquilo ou tranquila, Deus continua cuidando de você. E problema de saúde não é punição de Deus, tá? Não é punição. Problema de saúde pode ser punição de Deus, de repente você cometeu um crime, pegou uma arma, aí cometeu um crime, aí você tomou um tiro e ficou doente e vai ficar doente o resto da vida. Foi uma escolha burra que você fez, entendeu? Uma escolha ruim que você fez e você vai sofrer as consequências, entendeu? Agora, se você, fora esses casos, né, você tá doente porque você é humano ou humana, né? Então, você vai ficar doente, né? Você vê os caras que falam de cura e tal, eles vira e mexe, ficam internados em hospitais caros, né? A Síria libanesa, enquanto a gente tem que procurar o SUS, né? Então, tipo, é mentira, é tudo mentira, tá? A teologia da prosperidade é mentira, é diabólica, e esse negócio de Deus vai curar tudo agora aqui na Terra também é tudo mentira, tá? Quando a gente ressuscitar, a gente não vai ter problema. Até lá, a gente tem Jesus, sabe? Então, faça suas orações, suas preces, suas rezas a Jesus Cristo.
Jesus Cristo, ao Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, pedindo que Ele te ajude a conviver com isso, a suportar, pedir a sua cura. Eu continuo pedindo que Deus me cure, mas aí é a decisão dele, entendeu? Então, tipo, sei lá, a gente tá suscetível, a gente não é melhor do que ninguém, então não é o fato de eu seguir a Deus que Deus vai me curar da doença. Eu sou igual a todo mundo, então se todo mundo fica doente, eu também fico. Paulo também ficou, né? Então, assim, não tem nada a ver com isso, não ia falar, eu ia falar espiritualidade, mas tem sim, porque nós somos uma coisa só, né? Espírito e corpo é uma coisa só. Então, se abala, o que abala a nossa mente abala o espírito, né? Então, o abalo físico também abala tudo, né? Abala tudo. Então, fiquem tranquilos em relação a Deus se você tem problema de saúde, tá? Eu posso testemunhar como ministro do Evangelho, como ministro de Cristo, da Palavra e dos Sacramentos, que eu não sou menos cristão por ter problema de saúde e você também não é menos cristão, tá? Como eu falei, nós somos planificados, nós somos iguais, temos o mesmo valor. Então, a única coisa que te faz um falso cristão é a mentira, tá? E você sofre de verdade. Então, Jesus cuida de você, tá? Jesus cuida de você, que se você não tiver Jesus, as coisas seriam muito piores. Então, Ele transforma essa fase leve, mas a gente tem que lembrar que nós morremos, né? Nós todos vamos morrer, então pode ser uma doença que vai tirar a sua vida, mas se você confia em Jesus, o medo da morte vai sumir, você vai ter a morte como uma esperança e vai viver eternamente com Jesus Cristo, porque Ele te ama, né? Porque Ele te ama. E agora, se é uma doença tratável, né, que não vai te matar, existe um processo de treinamento, de tratamento, às vezes muito difícil, muito ruim, mas Jesus conduz esse processo de tratamento junto com os médicos, ele usa os médicos, fisioterapeuta e tudo mais. Não é por causa do seu pecado que você está doente, que se fosse assim, todo mundo ficaria doente, todo mundo estaria doente por causa do pecado, né? A Bíblia fala que o salário do pecado não é a doença, o salário do pecado é a morte. Todos nós vamos morrer por causa do pecado. E a doença, nós somos humanos, então a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a morrer, né? A gente nasceu, começou a morrer. E aí esse processo, até a vida acabar, a gente vai passar por doenças. Pode ser doenças graves, podem não ser doenças graves, mas a gente é humano como qualquer pessoa. Então, pode ser que a gente tenha, porque você tenha uma vida tranquila, nunca tenha uma doença grave, tenha só doenças pontuais, tipo uma gripe, um resfriado, essas coisas. E pode ser que você tenha problemas graves que tornam a sua vida mais difícil ou te incapacitam de trabalhar, de fazer as coisas, ou doenças muito graves que podem te matar, como todo ser humano, tá? Mas vamos passar por isso com Jesus, tá? Vamos passar por isso com Jesus, que Jesus torna uma coisa mais leve. A cruz fica mais leve, até a morte fica mais leve. E a morte deixa de ser um medo e se torna uma esperança, porque a gente vai viver na eternidade com Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem me ajudar, vou colocar o Pix aqui embaixo, ajudar no meu trabalho. Não do DLC, o DLC, a IELB é responsável, o Distrito Paulista aqui também é responsável pelo trabalho. Mas o meu trabalho pessoal, tipo esse vídeo que eu tô gravando aqui no canal, às vezes eu preciso de uma webcam, por exemplo, que eu não consegui comprar até agora, tá? Então, muito caro. E eu preciso de várias coisas, né? Livros para ler, eu preciso de muita coisa. Então, eu não tenho dinheiro para tudo isso. Então, se você quiser me ajudar, o meu canal não é monetizado, eu não ganho um centavo com a internet, não ganho nada com a internet. Se você quiser me ajudar, vai estar meu Pix aí na descrição e eu agradeço, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.